Sob suspeita de fraude, depois de violar a Constituição para concorrer à terceira reeleição, o presidente Evo Morales denuncia uma ameaça de golpe de Estado e decreta estado de emergência na Bolívia. No domingo à noite, com 83% das urnas apuradas, os resultados preliminares indicavam que seria necessário um segundo turno previsto para 15 de dezembro. Morales tinha 45% dos votos válidos contra 38% para o ex-presidente Carlos Mesa, derrubado em 2005 por uma onda de protestos liderada por Morales, na época um líder indígena e sindical. Pela lei boliviana, vence no primeiro turno quem conseguir mais da metade dos votos válidos ou 40% dos votos válidos e uma vantagem de pelo menos 10 pontos percentuais sobre o segundo colocado. Mas, no fim da noite de domingo, o Tribunal Supremo Eleitoral suspendeu a apuração preliminar. Na segunda-feira, quando a contagem manual voto a voto mostrava os dois candidatos com 42% dos votos e uma pequena vantagem para Mesa, a Justiça parou com a apuração voto a voto e retomou a apuração preliminar e depois anunciou a vitória do atual presidente com 46,86% dos votos válidos contra 36,73% para Mesa, com 95% das urnas apuradas. A lógica era que os votos a serem escrutinados vindos do interior ampliariam a vantagem de Morales. Imediatamente, Mesa rejeitou o resultado oficial e convocou a população boliviana à resistência democrática. Manifestantes oposicionistas saíram às ruas para denunciar a fraude. A missão de observadores internacionais da Organização dos Estados Americanos, a OEA, manifestou profunda preocupação e surpresa com a mudança drástica e difícil de se justificar diante da tendência dos resultados preliminares. Hoje, depois do relatório oficial da missão observadora, o Conselho Permanente da OEA aconselhou que a melhor opção seria a realização de um segundo turno. Os observadores destacaram que não foram cumpridos vários princípios básicos para garantir a transparência das eleições e consideraram que, se o presidente conseguir uma vantagem de 10 pontos percentuais, será por uma margem mínima. Para a missão do OEA, os resultados de uma eleição devem ter credibilidade e ser aceitáveis para a população, para toda a população e não apenas para um setor. Neste momento, com 96,78% das urnas apuradas, a contagem definitiva marca uma diferença de 9,48% entre as duas chapas mais votadas. A se manter esse resultado, haveria segundo turno. Se na contagem final a diferença for superior a 10%, é razoável concluir que, estatisticamente, será por uma porcentagem mínima. Dado o contexto e os problemas evidenciados no processo eleitoral, a melhor opção seria convocar um segundo turno, concluíram os observadores. O relatório da OEA também cita a renúncia do vice-presidente do Tribunal Supremo Eleitoral, Antônio Costas, por causa da suspensão da divulgação dos resultados preliminares, o que suscitou fortes suspeitas de fraude para beneficiar Evo Morales. Houve protestos e atos de violência em 8 departamentos, o equivalente aos estados. Uma greve geral por prazo indeterminado foi convocada para pressionar o governo. Em Potosí, Tarija e Chuquisaca, houve ataques às sedes dos tribunais eleitorais departamentais. A reação de Morales foi denunciar uma conspiração para dar um golpe de Estado que estaria em marcha antes da eleição. Semanas atrás, disse ele, alguns comitês civis e militares formados por civis e militares da reserva se reuniram e planejaram um golpe de Estado com apoio internacional. Diante dos ataques aos tribunais regionais, Morales afirmou que deixar de contar os votos é um atentado à democracia. Novamente, acrescentou, quero convocar o povo boliviano e a comunidade internacional. Vamos defender a democracia. Os vendilhões da pátria, agora golpistas, não passarão. Morales é o primeiro presidente indígena da história da Bolívia, um país de 11.600.000 habitantes, onde 68% são mestiços e 20% índios. Uma nova Constituição transformou a Bolívia num Estado plurinacional, reconhecendo a existência das nações indígenas. O governo Morales estatizou as reservas de gás e petróleo, inclusive ocupando instalações da Petrobras. Desde 2006,
ano de sua primeira posse, a Bolívia cresceu sempre acima de 4%, com exceção de 2009, quando a expansão foi de apenas 3,4%, sob o peso da grande recessão da economia mundial. O pico foi um avanço de 6,8% em 2013. A média foi aumento de 4,5%. A renda média por pessoa dobrou e a pobreza absoluta caiu de 38% para 18%. O Brasil, a Argentina e a China são os maiores parceiros comerciais da Bolívia. Apesar do sucesso econômico, Morales perdeu, em fevereiro de 2016, um referendo para aprovar a reeleição sem limites. A Constituição prevê apenas uma reeleição. Morales já se reelegera 2 vezes, alegando que a primeira eleição fora sob a Constituição anterior. Em dezembro do ano passado, a Justiça Boliviana aceitou um recurso do presidente com base em decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos, o Tribunal de São José da Costa Rica, de que impedir a candidatura violaria um direito político fundamental. Apesar do crescimento econômico, a permanência de Morales na presidência é uma ameaça à democracia na Bolívia, duramente conquistada depois de uma história sangrenta com mais de 190 golpes militares. Mais notas e comentários sobre política internacional no meu blog Globalização em Crise, que está em nelsonfrancojobim.blogspot.com, no meu Twitter e no Facebook. Muito obrigado.